Agora é hora do quadro Sua Saúde. Roda a vinheta aí, vamos lá. Amanhã, 13 de dezembro, é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual. E a gente aproveita a data para falar sobre os cuidados com os olhos. Nosso convidado é o presidente da Sociedade Mineira de Oftalmologia, o Dr. Breno Melo. Doutor, bom dia, bem-vindo ao MG no Ar. Obrigado. Tá tudo bem? Tudo bem. Tá com a visão em dia, doutor? A visão em dia. Tá com a visão em dia. A gente começa, sempre tem que estar, né, doutor? Puxa vida, casa de ferreiro, espeto de pau, não dá. A gente começa, doutor, com uma pergunta que vem da Ariete. Roda aí, produção, vamos lá. Meu nome é Ariete, moro no bairro União e gostaria de saber, por favor, o que é deficiência visual? Então, na verdade, a deficiência visual, ela pode ser tanto total, que é a cegueira, ou parcial, que é a baixa visão. E isso a gente determina com base na leitura ali, naquelas letras que tem no consultório e o campo visual do paciente. E acho que o mais importante que a gente tem que passar de mensagem é que a maior parte dos casos de cegueira, mais de 70%, eles são passíveis de serem evitados desde que a gente diagnostique de forma precoce e estabeleça o tratamento adequado. O dentista, a recomendação é que a gente vá de 6 em 6 meses. E o oftalmo? O anual é o ideal, exceto se o paciente tem alguma comorbidade, né, que necessite de ser um pouco mais frequente. Mas, como regra geral, é um controle anual. Tem mais uma pergunta que vem das ruas, doutor? Eu sou Lilian, eu moro no bairro Floresta. Eu gostaria de saber qual os principais problemas que podem causar cegueira em uma pessoa. Então, a cegueira, a gente poderia dividir por faixas etárias. Existem algumas doenças que afetam a criança, por exemplo, o olhinho torto, se não tratado, eventualmente pode deixar aquele olho preguiçoso, o olhão blíope. No adulto, a gente pensar na diabetes, se não compensada, pode ser uma causa de cegueira, hipertensão arterial não tratada, degeneração da mácula, que é uma alteração do fundo do olho, a própria questão da catarata. A catarata a gente opera, restabelece a visão, mas é uma causa de cegueira em muitos países, mesmo no Brasil, às vezes por dificuldade de acesso à cirurgia. Tem uma pergunta que vem do WhatsApp do povo, 31982720020, é do Irã. Bom dia, Garcia, bom dia, Irã. Sofri um AVC que afetou minha visão. Tem dias em que ela está boa e dias que está ruim. Existe algum tratamento que eu possa fazer? Muito obrigado, Irã, pela pergunta. O doutor Breno Melo vai responder. Então, o caso do AVC já é uma cegueira provavelmente neurológica, que a gente sabe que os olhos captam a imagem e mandam para o cérebro processar esse estímulo visual. Então, é importante tanto acompanhar com o oftalmo quanto com o neurologista para verificar o tratamento mais indicado. E tem alguns casos que ficam alguma sequela, mas é possível, com alguns auxílios ópticos também, melhorar essa nitidez. Agora, essa oscilação também é comum, né? Um dia tá bom, outro dia tá ruim? Pode acontecer. A gente tem que avaliar o caso, né? Porque é um caso um pouco mais complexo, Entendo. que é um caso neuro-oftalmológico. Perfeito. Tem mais uma pergunta que vem da rua 823. Meu nome é Rafael, moro no bairro Santa Teresa. Eu quero saber se o problema de cegueira é irreversível. Então, existem causas de cegueira que a gente pode atuar, como, por exemplo, a catarata, mesmo falta de usar um óculos num grau forte, deixa aquela pessoa momentaneamente cega. E tem causas irreversíveis. Por isso que o importante é diagnosticar precocemente e tratar para evitar, porque mais de 70% dos casos são evitáveis, a gente trata para não atingir a cegueira. E, como regra geral, o brasileiro não tem o hábito do check-up ocular. Os estudos mostram que mais de 42% não vão regularmente ao oftalmo. Então, a gente tem que criar esse hábito da consulta no oftalmologista regular e, caso detecte algo precoce, a gente trata e evita, sim, a cegueira. Doutor Breno, tem mais uma pergunta feita pelo WhatsApp, vamos lá? Põe na tela, produção. Ah, não, é da rua? Então vai da rua. Ah, não, do Zap mesmo, Carvalho. Muito obrigado, Carvalho, pela mensagem. Bom dia, Garcia. Gostaria de saber o que causa o glaucoma. Quais são os riscos se não for tratado? Boa pergunta, Carvalho. Obrigado, querido. Então, o glaucoma é uma causa de cegueira evitável, por isso que é importante diagnosticar precoce. Existe tratamento, então a gente evita a cegueira. A gente tem causas assim genéticas, causas raciais, tende a ser um pouco mais frequente nos idosos. E o importante é diagnosticar, a gente trata geralmente com colírios, alguns casos com cirurgia, e na imensa maioria que a gente descobre precocemente, a gente controla e o paciente vai ter uma visão boa a vida toda. Mais uma pergunta, agora sim, que vem da rua, vamos lá.
Meu nome é Fabiana, moro aqui no bairro Floresta. Eu queria saber como cuidar da minha saúde dos meus olhos. Então, para cuidar no geral, tem bons hábitos de vida. Evitar o tabagismo, alimentar bem, dormir bem, usar óculos de sol com proteção contra a radiação ultravioleta, que está relacionada a catarata, doenças de fundo de olho. Ter um controle da pressão arterial, o controle da glicose, evitar a obesidade, que muitas doenças sistêmicas impactam na visão. Assim como o olho muitas vezes pode ser o primeiro sinal no exame de rotina e você descobre uma doença na saúde geral. Então é uma janela aí para avaliar até a saúde geral. Então são bons hábitos de vida que vão impactar na nossa saúde ocular. 8h26, mais uma pergunta, dúvida que chega pelo Zap. Zap do Povo, 319-8272-0020. A Suelen manda mensagem. Bom dia, Garcia. Há algumas semanas minha visão tem ficado embaçada. Arde bastante e a cabeça dói muito. Doutor, o que pode ser, hein? Então, são sintomas assim muito comuns de encontrar no consultório, né? Que é ardência, dor de cabeça, pode ser até o grau de óculos não corrigido, pode ser olho seco, excesso de tela, que é um ponto importante. A gente tem que controlar o tempo de tela, inclusive criança tem que controlar o tempo, porque tem relação com muita tela e gerar miopia, que é um tipo de grau de óculos. Então pode ser algo simples, como um grau de óculos, um olho seco, é importante avaliar, como algumas causas mais complexas, mas eu acredito mais que o mais frequente são os erros visuais, né? A falta do grau, a falta do óculos ou excesso de tela. Mais uma que vem do Zap do Povo, vamos lá. Gessé, valeu Gessé pela mensagem. Bom dia, Garcia. Quando os olhos ficam vermelhos, irritados e com coceira, o que pode ser feito? Então, nós estamos falando aí de olho vermelho, coçando e irritado. Pode usar colírio lubrificante ocular, eles têm venda livre, mas você vai olhar na farmácia como lágrima artificial. Não confundir com colírio vasoconstritor, que tem outro efeito. E consultar o oftalmologista para verificar a causa. Se não melhorar com lubrificante, é importante consultar. E, ao mesmo tempo, o ponto de controlar um pouco o tempo na tela. É importante dar pausas a cada hora e, nas crianças, limitar o número de horas por dia. E a distância também da tela é importante. A distância conta muito, é importante. Não colocar muito próximo, isso é um fato bem relevante. A última pergunta vem das ruas. Vamos lá, produção. Meu nome é Ricardo, eu moro no bairro União. De quanto em quanto tempo que a gente precisa para procurar o oftalmologista? Então, essa é uma pergunta importante. A gente estava falando no início da matéria, o controle regular é anual. Agora, se o paciente tiver alguma doença nos olhos ou alguma doença na saúde ocular que pode impactar na visão, nós vamos determinar um controle mais próximo, né? Como diabetes, hipertenso não controlada, vai no oftalmo num prazo menor. Mas, regra geral, controle anual, inclusive para bebês, crianças, é importante visitar o médico oftalmologista. Conversamos ao vivo com o presidente da Sociedade Mineira de Oftalmologia, Dr. Breno Melo. Muito obrigado, querido. Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.